Bom, e a conversa de hoje, o que nós vamos falar? Bom, sinceramente é um assunto que veio na minha cabeça do nada aqui. Eu tava organizando as coisas aqui em casa e aí acabou surgindo essa ideia na minha cabeça e é engraçado, né? Como geralmente as ideias elas surgem em momentos que a gente está fazendo coisas que não é aquilo que deve ser nosso foco, né? Então, por exemplo, quando você para assim, eu preciso gravar um vídeo assim, às vezes as ideias até acabam meio que fugindo ali no momento da hora que você pensa assim, eu preciso gravar um vídeo, quero gravar um vídeo agora, né? Mas aí um momento quando você tá fazendo uma outra coisa, uma outra atividade, ocupando a cabeça com outra coisa, aí vem aquela. Putz, isso aqui poderia ser um vídeo, né? O vídeo de hoje é mais um desses aí, que surgiu enquanto eu estava pensando em outra coisa e aí eu falei assim, cara, isso aqui dá pra nós trocar uma ideia. E o que eu gostaria de falar com vocês? Basicamente é o seguinte, nós tendemos, né? Nós temos um. Eu particularmente, eu tenho essa tendência, é uma coisa que de certa forma, tento me policiar, mas eu acho que eu acredito também, né? Acredito que de modo geral também as pessoas têm uma certa tendência a exibir esse comportamento aqui que eu vou falar para vocês, que é subestimar o, a experiência, o conhecimento do coleguinha ali, ou às vezes até superestimar a experiência, o conhecimento do coleguinha, né? Nós pecamos, eu tô colocando isso no coletivo, mas eu percebo que existe uma grande tendência da gente cometer esse pecado. Eu tô chamando de pecado, mas é que eu não sei qual é o erro, sei lá, é isso, é um erro. A gente tem essa tendência pelo fato, às vezes, assim, o que eu tenho a sensação, né? Eu tenho a sensação que nós temos a tendência de cometer esse erro de subestimar a pessoa ou superestimar a pessoa pelo fato que a gente não está muitas das vezes prestando muito bem atenção às circunstâncias. A gente não está observando as circunstâncias de maneira geral. Então é isso que nos leva a cometer isso, a subestimar e a superestimar uma pessoa, né? Ali o qual você teve contato. Tá, mas vamos lá, o porquê que surgiu a ideia de fazer esse vídeo aqui. Eu tava lembrando de. Cara, isso aconteceu Cara, aconteceu há uns anos atrás aí, há uns 3, 4 anos atrás. E desde quando aconteceu, eu entendi este fato, né? Eu digeri este fato, o que aconteceu sei lá, acho que foi 4 anos atrás. Eu comecei de certa forma, engraçado, né? É aquele que a gente sempre fala, né? Cachorro que tem o ditado, né? Cachorro que foi picado por cobra tem medo de linguiça. Esse é o ditado. Então, quando aconteceu isso lá atrás, eu trouxe, né, essa carga de experiência, essa carga de sensação, vamos chamar de red flag, é um termo aí, red flag, para quando acontecesse situações parecidas, eu já me ligava. Então, o que aconteceu lá há 4 anos atrás? Há 4 anos atrás, inclusive, eu acho que eu nem estava aqui onde eu estou hoje, né? Nós estávamos em outra conjuntura e por aí vai. E aqui é um ponto sobre negócios, né? Então, havia sido um combinado, né? Eu tinha um combinado com um amigo meu, né? Havia um combinado. Nós tínhamos feito um combinado de fazer certa coisa, né?
Eu não posso contar o que é, infelizmente, porque senão daí eu vou revelar quem é a pessoa, o negócio da pessoa ainda tá seguiu em frente, eu fui para outro caminho e tá tudo bem, não é mágoa não. Eu tô falando aqui sobre o aprendizado, sobre a experiência, aquilo ali me tocou nesse sentido de que entendi, mas poderia ter sido resolvido de outra forma, né? E aí a gente havia combinado de alcançar certo objetivo em um negócio específico, né? Não como sociedade, não. Era aquela. Acho que bons negócios, né? Eu ainda acredito nisso, né? Talvez eu seja um pouco inocente. Tem grande chance de eu ser muito inocente com o meu pensamento, mas eu creio que eu ainda acredito, né? Creio que bons negócios nascem de pequenas brincadeiras, né? A gente ter uma ideia e tocar aquele negócio meio que como uma forma de brincadeira até que a coisa vai começando a ficar séria, por aí vai. E havia um combinado. Nós já havíamos, de certa forma, nos tratando como parceiros, vou se dizer assim, havia meses ali, uns 3, 4 meses ali, e nós fazendo todo um desenho, fazer isso, fazer assado, fazer isso, fazer assado, e por aí vai. E, cara, repito, então aqui tem um contexto interessante. Por meses, vamos chamar essa negociação de responsabilidades, do que tem que ser feito, como que nós vamos fazer, né? Até as coisas irem encaixando assim, né? Encaixando até mesmo, bora começar a fazer. De fato, assim, meter o pé na jaca e acelerar com tudo. Isso durou uns 5 meses. Essa conversa daqui, conversa de lá, e organizando, tal, desenhando e tal. E aí talvez outra coisa que eu também eu possa estar sendo inocente, e desde quando aconteceu isso daqui, eu nunca mais nunca mais errei assim não, mas hoje quando eu caio numa situação dessa, eu já consigo enxergar, digerir e reagir de uma forma mais interessante, né? Ou seja, melhor consigo. E é isso. Então, conforme foi agora um contexto interessante também a se dizer. Conforme foi havendo, né, essa conversa, esse alinhamento de expectativas, né, alinhamento de expectativas, foi muito bem definido o que a gente queria fazer, e aí meio que a parte final era sobre qual era a responsabilidade de cada um e, né, definição disso. E isso levou 5 meses de conversa, negociação, assim, fazendo coisinhas pontuais ali, assado, assim, assado, e por aí vai. Eis que nós combinamos, né? Bora. Então a gente vai pegar esse final de semana. Combinamos, né? Tal final de semana nós vamos sentar, porque ambos lados tinham agendas diferentes, coisas diferentes acontecendo, né? E aí nós colocamos um prazo, tal prazo, tal, né? E a gente vai sentar e a gente vai resolver isso, vai ficar intocado, definindo e pontuando quais eram as responsabilidades de cada um, né? O que deveria ser feito, né? A tarefa de cada um, definir posição. Você faz isso, você é responsável por isso, assado, por aí vai. Então, por exemplo, né, nós colocamos essa data, e essa data ia acontecer em 1 mês. Um mês, que era quando as agendas batiam e por aí vai. Então o contexto havia, sei lá, 4 meses a gente conversando, e em um mês ia ser definido isso daí. É por isso que eu tô colocando 5 meses que aconteceu tudo isso daí.
E aí, eu percebi que quando nós botamos uma data, um ponto, uma data assim, em tal data nós vamos definir exatamente isso, né? E daqui um mês, até chegar a data, as coisas mudaram muito, entendeu? Mudaram, meio que ficou um silêncio, as conversas já começaram a não ser mais tão nós, a conversa mudou. Mas eu percebi isso, mas assim, falei assim, não, isso aí deve ser. Isso é, né? A gente é besta, né? De vez em quando a gente faz. Não, isso aí deve ser porque já tá bem determinado que nós vamos conversar tal dia, então organizar tal final de semana. Então, cara, vamos tocando a coisa aqui e vamos até chegar lá. Mas muita coisa mudou. Pra mim não havia mudado nada, mas pelo outro lado acabou mudando, né? Pelo lado dela, né? Dessa pessoa. E aí. E aí, beleza. Aí ela. Eu comecei a perceber que ela começou assim, diminuir, deu uma ofuscada, deu uma. E assim, meio como se diminuísse o nosso ponto de contato, que antes que a gente estava, né, todo dia em contato, daí começou a diminuir e tal, e aí eu, beleza, daqui um mês, conversa e pronto, acabou. E aí, beleza. Eis que aconteceu o fatídico final de semana, que nós sentamos, reunimos e aqui organizamos, assim, planilha, vem aqui, vem de lá, vamos fazer isso, vamos fazer assado. E aí, beleza. Eu saí da conversa ali com ela, né? Eu saí assim com essa pessoa, né? Eu saí com ela assim e beleza. Tá, estamos entendidos. Entendi, beleza. E beleza. Tá, voltei para aquilo que eu deveria fazer, já me organizando para, bom, agora toda a minha atenção vai estar para isso daqui que nós definimos. Beleza. E aí, em 2 ou 3 dias depois, né, dessa conversa, a menina, ela veio pra mim e falou assim, então, aquilo lá que a gente tava pensando, veio com essa conversa, então, aquilo lá eu acho que eu não vou fazer, é melhor a gente não fazer assim, não fazer assado, e aí eu pensei bem aí nos últimos meses, e aí eu acredito que é melhor a gente não fazer. Aí eu falei, beleza, pô, bacana, sem problema. Este ponto aí, né? A pessoa falar isso daqui, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. Eu acho que realmente, se você não está de acordo com o que deveríamos fazer, tá tudo bem. Vida que segue, cada um pro seu lado e pronto, acabou, não tem problema nenhum. O ponto que talvez eu tenha ficado. Aí eu. Não, tenha ficado, não. O ponto que eu fiquei incomodado é o ponto que isso poderia ter sido definido muito antes, né? Não ter feito eu perder, vamos se dizer assim, vou chamar de perder, porque acabamos perdendo aí em torno de 5 meses aí de conversa, né? 5 meses de negociação, 5 meses, né, de troca de ideia. Então, essa menina me fez perder 5 meses de atenção ali, né? E aí eu falei, caramba, né? Poderia ter resolvido isso no segundo mês, ou, né? Ou, vamos marcar a data, quer saber? Já poderia ter dado aquela resposta, né? Vamos marcar a data para daqui um mês. A pessoa podia falar, não, é melhor não, e pronto, acabou, e por aí vai. Seguir a vida. Tá, mas por que eu tô contando isso daqui? Tudo isso pro tema que eu quero trazer aqui, que nós temos uma tendência, né, uma tendência de acreditar que o outro lado, né, a outra pessoa dentro de uma conversa, vamos chamar isso de conversa, está tudo muito bem formulado na cabeça dela. Está tudo bem organizado, está tudo bem
dentro do que foi combinado, dentro da conformidade daquilo dali. É quando você está tendo um projeto conjunto, por aí vai. Então você tem essa tendência. Você tem, pelo menos aconteceu isso comigo já. Aconteceu dessa vez, já aconteceu outras vezes também. E, né, nós temos essa tendência, né, a acreditar que está tudo 100%. Está tudo entendido. Por quê? Porque nós tendemos a ou subestimar ou superestimar o outro lado. Nesse caso aqui que eu contei para vocês, eu superestimei o outro lado. Eu tinha uma visão além, muito acima do que realmente era de fato, né? Você pode aplicar isso ao contrário também, né? Você conhecer uma pessoa e aí e aí com o tempo vocês vão desenvolvendo a relação, né? E por aí vai. E se você perceber, principalmente para você quando de certa forma você está do lado de ser um especialista, você está do lado de eu ter o contato com a especialidade, você tem a tendência de subestimar o outro lado. Eu vejo muito isso às vezes no mercado onde eu estou atualmente, né? Que é isso, né? Que existe uma grande tendência de quem já está no mercado aí praticando há alguns anos, né? Já está jogando o jogo aí há alguns anos, alguns têm essa grande tendência de subestimar eu que estou começando agora. Não estou falando isso no sentido de vaidade, de eu fico bravo com isso. Não é isso. Para mim, este sentimento, né, tanto quando você subestima quanto você superestima, é um sentimento limitante quanto àquela relação. Você está limitando, você está botando uma linha, uma barreira ou um teto, né? Então, e eu acho isso muito perigoso. Eu sinceramente eu acho isso muito perigoso. Por quê? Porque de certa forma você incorre do risco de perder oportunidade, você incorre do risco de perder uma parceria, você incorre o risco de perder algo no sentido de que vá somar a todo aquele contexto do que está sendo feito, né? Então existe essa grande tendência e eu acho isso na verdade só nos limita, né? O ponto é esse, eu estou tentando dizer aqui para vocês que vocês tenham este cuidado. O que eu quero propor nesse vídeo é isso: vocês tenham o cuidado de tanto não subestimar como superestimar o outro lado. Entendeu? Não duvide do outro lado. Não tente achar que o outro lado ele sabe muito menos do que você acredita que ele sabe, ou que ele sabe muito mais do que ele realmente sabe. E é engraçado que nesse ponto aqui, esse sentimento, nós temos essa tendência de que quando nós subestimamos alguém ali, uma pessoa, né, em uma certa situação, é por conta de uma visão distorcida que nós temos sobre nós mesmos, em que nós acreditamos que nós sabemos e temos mais nós temos mais conhecimento, mais experiências do que o outro lado. E pelo contrário, isso também acontece, né? Nós superestimamos o outro lado por uma noção totalmente distorcida sobre nós mesmos, que às vezes nós achamos, né, nós tendemos a achar que nós sabemos, né, nós temos menos conhecimento ou menos experiência que o outro lado, né? Então
É muito louco isso, né? Aqui realmente eu quero propor que vocês comecem a observar isso na vida de vocês. Comecem a observar isso. Nós subestimamos alguém porque nós temos uma noção distorcida sobre conhecimento e experiência com relação ao outro, e nós superestimamos a outra pessoa porque nós temos uma noção distorcida sobre a nossa quantidade de conhecimento e quantidade de experiência com relação à outra. Né? Por um lado, nós acreditamos que essa daqui tem muito mais que nós, e por outro lado, essa daqui tem... nós acreditamos que tem muito menos que nós. Mas isso é uma noção distorcida na nossa cabeça. A gente distorce isso daqui. Nós distorcemos. Nós não sabemos. Nós não sabemos qual que é a experiência do outro lado. Qual é o nível de conhecimento do outro lado. E aqui nesse ponto do vídeo aqui, eu gostaria de propor talvez algumas soluções que podem te ajudar a não perder certas oportunidades e também fazer com que você se encontre dentro do contexto ali. Você se encontrar, você saber, entender o que realmente é. Não o que o seu olho está querendo ver, mas sim o que realmente é. E aqui a primeira coisa que eu proponho para vocês é o seguinte: quando vocês se verem numa situação desta, né? Uma situação dessa, o qual você entende que o outro lado sabe muito mais, na sua cabeça você tem essa distorção, né? O outro lado tem muito mais experiência, muito mais conhecimento, logo estou superestimando. Ou o outro lado sabe menos do que eu, e tem menos experiência que eu, e logo eu subestimo. A primeira coisa que você tem que fazer é tentar entender, lógico, né? Trazer para o contexto do que é. Isso é muito importante você entender. Trazer para o contexto. Neste contexto aqui, entenda o contexto. Esta pessoa está apresentando sinais de que sabe muito mais ou sabe muito menos, né? Ou que tem mais experiência ou menos experiência. Traga para o contexto. Você trazer para o contexto. O segundo ponto... mas beleza. Como é que você faz para que você traga pelo contexto? A única forma que eu acredito que seja utilitária de que você faça com que traga aquela conversa para um nível de contexto certo, é você tentar buscar esclarecimentos. Como? Com boas perguntas, com boas pontuações, com profundidade na conversa. Perguntas elucidativas, elas servem para isso, para que vocês se encontrem no contexto, para que você encontre o contexto, certo? Dito isso aqui, então você vai fazer isso daqui, né? Feito isso, você vai para a segunda questão, que é você fazer uma análise de circunstância. Entenda as circunstâncias. E o que são as circunstâncias? E detalhe, as circunstâncias, além de você ter que entender, você avaliar as circunstâncias, para que você não incorra nesses erros, você tem que buscar uma forma de proteger as circunstâncias. Proteja as circunstâncias. Proteja, assim, não. Como que você faz para proteger? Você volta para a ideia do contexto, que é você fazer perguntas, você tentar esclarecer e por aí vai. Ou você levar resposta também. Às vezes o outro lado não vai te fazer as perguntas certas, mas você busca uma forma de esclarecer, de levar a informação e tornar tudo mais claro. Certo? Toda circunstância, ela tem um ponto. Ela tem um momento o qual está inserido. A circunstância é um momento. E aqui, qual que é a avaliação que você tem que fazer?
aqui eu acho que é interessante você fazer uma avaliação com relação a tempo. Você utilizar o tempo para fazer a avaliação de circunstância. Como que você faz isso? Você entender que para que tal coisa alcance tal nível de conhecimento e experiência, são necessários 5 anos. Então, por exemplo, aqui no caso, né, no mercado da erva mate aqui, eu não conheço ninguém que tenha feito algo que eu estou tentando fazer que não tenha se dedicado pelo menos 10 anos para fazer isso. Eu não conheço. Não conheço nenhuma empresa, nenhuma pessoa e por aí vai. No mínimo 10 anos dedicado à construção em um negócio baseado em erva mate, eu não conheço. Não conheço. Pode existir os unicórnios, eu não tenho contato com alguém que não tenha demorado pelo menos 10 anos para conseguir fazer algo que é algo que eu gostaria de fazer muito. Então esta é uma circunstância e ela está relacionada ao tempo. Ela está relacionada ao tempo. Ela não consegue se desprender. A circunstância ela não consegue se desprender do tempo. Não tem como. Então você precisa fazer de certa forma, essa avaliação. E é muito importante, né? Faça essa avaliação sobre circunstâncias. E o segundo ponto, e o terceiro ponto é proteja as circunstâncias, né? Proteja, né? Faça de tudo assim para você proteger elas, né? E tentar tornar as coisas bem claras e por aí vai. É neste sentido que eu quero dizer, certo? Dito tudo isso aqui, eu acho que ficou bacana, né? Então, repito, aqui no final já deste vídeo aqui, eu espero que de você aí, que você não incorra em cometer essa vacilo. Vou chamar de vacilo, não é nem eu, é vacilo. Você subestimar o conhecimento de alguém ou superestimar o conhecimento de alguém. Quando você subestima, você incorre no perigo de você não ter o contato com o verdadeiro potencial do que é. Então, quando você subestima uma pessoa ali, né, você pensa num filme aí de sobrevivência, né? Tem lá o nerd lá, o nerd é sempre excluído, daí as pessoas subestimam o nerd lá, e aí quando vê, o nerd é o que dá a solução que vai resolver todo o problema. Você perdeu um baita tempo subestimando o nerd lá. Você cometeu um erro por conta disso aqui. Você perdeu um tempo. Em contrapartida, quando o outro lado do vacilo, que é superestimar, você incorre no erro. Talvez não seria o erro. Seria você corre o perigo de se colocar numa situação o qual você está contando com o outro lado ali, né? Você está superestimando a capacidade daquela pessoa ali e você corre o risco de se lascar por conta disso, porque você superestimou. Então você pensa assim, o cara, sei lá, um cara que nunca fez alguma coisa aí e aí você bota toda a confiança nessa pessoa, assim, ó, vai lá e faça, né? O cara nunca dirigiu na vida um carro e você dá a chave do carro. Aí eu falei, não, pode ir dirigindo aí, vai tocar aí, vai. Não, acredito em você. E a pessoa é tão... você tende a acreditar que ela tem o conhecimento e a experiência muito além do que você, então você fica totalmente cego. Mas ambos lados você fica cego, né? Só que, de certa forma, quando você subestima, eu creio que o dano ele seja um dano de falta, né? Um dano de eu deixei de ter, né? A oportunidade de poderia ter sido muito melhor.
E quando você superestima, o perigo é de ser muito pior, né? Que é o contrário, né? Quando você superestima, você corre o perigo de ser muito pior, certo? E é isso. Então, a partir deste vídeo aqui totalmente aleatório, essa conversa totalmente aleatória, eu realmente espero que você, quando se colocar numa situação assim, né, você observar essa situação igual eu comecei a observar as coisas, assim, eu desenvolvi essa certa habilidade de entender quando coisas acontecem. Eu espero que você vai lembrar do vídeo e aí você vai, de certa forma, ter uma escolha de como agir de maneira melhor com relação a isso daí, certo? As situações. A situação ali, por aí vai, certo? Dito tudo isso aqui, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, já vou te falando que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que o cara que liga a câmera, ele só pede para você se inscrever no final do vídeo, porque segundo, na cabeça dele aqui, inclusive essa cabeça pode estar sendo muito mais superestimada do que deveria, ele acredita que ao pedir para você se inscrever só no final, significa que você ficou o vídeo inteiro aqui e nós chegamos a alguma conclusão juntos, né? Nessa loucura aqui. Realmente, meus vídeos são um tanto quanto loucos e aleatórios, tá? Por quê? Porque ser generalista é esse processo no qual a gente sai de um lugar e vai para o outro, né? Buscando me tornar um especialista, quem sabe. Quem sabe eu fico só na busca também, na busca em se tornar um generalista, esse seja o conteúdo, né? Brincadeiras à parte aqui, é isso, eu venho aqui trazendo um pouco da minha jornada, de tudo que tem acontecendo, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho testado, né, dado errado, eu venho aqui e mostro de uma forma para vocês aí, que você aí do outro lado, você pode estar me assistindo aí e vendo aquilo que realmente vale a pena aí, você vai lá e aplica na sua vida, ou simplesmente você descarta e vai para o próximo vídeo aí, certo? Dito tudo isso aí, se você gosta de conversas assim, que por vezes nós começamos de um jeito e terminamos de um outro, não sabemos como é que vai ser o negócio aqui, mas a gente sempre chega ao fim, eu peço para você que você se inscreva nesse canal, para que você me ajude aí nesse projeto aqui, que eu realmente estou me esforçando para melhorar as coisas aqui cada vez mais, certo? Espero que você faça parte dessa comunidade, a comunidade que eu chamo de otimistas inconformados. Isso é uma coisa que ainda quero realizar. Dito isso daí, então repito, se inscreva aí no canal. E é isso. Eu espero ter sido uma boa, breve companhia por esses minutos aqui, que você tenha me assistido lavando uma louça, no trânsito, sei lá, ou simplesmente me ouvido, eu espero. E é isso. Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.